Bom dia, pessoas! Hoje é um dia muito especial porque eu vou poder compartilhar um vídeo que eu queria ter feito há muito tempo. Hoje é o primeiro DIY do canal e eu vou fazer um sketchbook com uma capa em alto relevo. Durante essa semana e meia, eu praticamente fiz uma coleção inteira e montei 9 sketchbooks lindões, cada um de uma cor diferente. E eu vou te ensinar como fazer essa capa com alto relevo bem cara de Grimório Mágico. Eu já tinha mostrado aqui o precursor desse projeto e foi ele mesmo que me deu uma vontade de fazer esse vídeo. Eu já fiz muito Grimório nesse estilo antes, inclusive eu já trabalhei com isso. Mas quando eu comecei, eu tive um bocado de dificuldade de achar informações e tipos de materiais para fazer esse tipo específico de caderno com esse acabamento. Eu resolvi fazer um formato quadrado de folhas porque é o que eu prefiro usar. Mas vocês aí podem montar do formato que quiser. O tamanho da capa depende muito do miolo, que são as folhas que vão dentro do seu sketchbook. Esse miolo pode ser comprado pronto, o que é um baita trabalho a menos, se você quiser a minha opinião. Eu até tentei gravar a parte da montagem e costura do miolo, mas só que quando eu fui editar esse vídeo eu percebi que, bem, uma boa parte dos arquivos foram corrompidos. Bem triste, não fiquei feliz. Mas é a vida. Se esse vídeo tiver 5.000 likes... Tá, vamos ser um pouco mais realistas. Se o vídeo tiver uns 10 likes, eu faço um vídeo bem rapidinho de como fazer o seu próprio miolo. Mas bora, porque a gente precisa para montar esse sketchbook maneiro. Idealmente, precisa sim de umas ferramentas um pouco específicas, mas eu tentei deixar de lado tudo que não fosse absolutamente essencial. Dito isso, você precisa de algo para proteger a sua área de trabalho. Um tapete de corte ou uma placa de vidro resolve. Afinal, você não vai querer uma mesa destruída cheia de cortes depois para desenhar, né? Isso aqui são placas de MDF, que um dia, na verdade, foram 4 pranchetas, mas eu tirei o segurador, colei 2 e 2 e tadã! Uma base de madeira para poder prensar o seu livro. Eu literalmente gastei menos de R$10 nessa brincadeira e de longe foi muito mais barato do que uma prensa de verdade. É feio? Sim, de doer, mas faz o trabalho. Para colocar pressão, eu tenho esses grampos sargento tipo C. Foram os menores e mais bonitinhos que eu encontrei e eu uso 4, mas se você tiver 6 é o ideal. Você pode substituir isso por perfurar as placas de madeira e usar com parafuso, rosca e porca-borboleta. É mais barato desde que você, tenha uma furadeira e alguém que fure para você. Eu não quis esse trabalho porque, além da preguiça, eu queria a maior área possível para as minhas placas. Então, preferi os grampos. Estiletes, dá para usar um normalzinho, mas se você respeita a saúde dos seus braços e mãos, eu recomendo um de trabalho pesado, que é esse grandão aí. Um agulhão, que, como o nome sugere, é uma agulha grossa presa em um segurador para deixar a sua vida 1000 vezes mais fácil. Mas essa ferramenta é só necessária se você for fazer o seu miolo, senão, não precisa dela. Tá aqui no vídeo, porque como eu disse, eu tinha gravado essa parte, mas deu errado. Isso aqui é um boleador de acrílico para nail art. Se você não tiver todo o resto, dá para se virar, mas isso aqui é a mágica do alto relevo. Ela tem 2 pontas, uma bolinha maiorzinha e uma bolinha um pouquinho menor. Ela vem num kit com 3 ou 5 unidades e é bem baratinha. Régua de metal. Tem que ser de metal? Sim, tem que ser de metal, sempre que você estiver usando estilete. Uma espátulazinha que você tiver por aí. Essa aqui veio naqueles kits de creme depilatório uns 150 anos atrás e sempre me pareceu mais funcional como qualquer outra coisa que não o objetivo para qual ela foi feita. Um alicate. E ele serve para caso você queira colocar cantoneiras de metal nos sketches que nem eu fiz. Alguns extras que eu esqueci de colocar aqui são a fita dupla face de qualquer largura, um pincel ou rolo de esponja, papelão Royle 2mm e folha sulfite comum. A parte 2 aqui é só de colas. Eu uso basicamente cola PVC, que é a cola branca, mas não é escolar. A cola escolar tem um aspecto diluído e provavelmente mais água na composição. Eu particularmente não gosto. Dá para usar cola escolar? Dá, mas aí eu não posso garantir um bom resultado. E junto com ela eu costumo guardar os tubinhos de cola que eu
consegui pelos anos, porque elas têm bicos diferentes só por praticidade. Pra não ter que ficar manuseando um pote gigante enquanto eu tô colando. Todas elas eu enchi com a mesma cola. Para pontos muito específicos, eu usei cola de contato. Mas, tio, a cola de contato é tóxica. É não à base de água. Não é cola de sapateiro, é cola de contato à base de água. Por não tóxica, eu quero dizer que ela não solta fumos tóxicos enquanto seca. Mas ela ainda tem um cheiro um pouco mais forte por conta disso. É bom que, caso vocês usem ela, usem em um lugar arejado. E, por último, eu uso CMC. Na verdade, cola PVC misturada com cola CMC. Para fazer o CMC, tá aqui na embalagem como faz. CMC você encontra em casas de confeitaria, porque é exatamente a mesma cola que você usa em confeitaria, mas você também pode achar em casas especializadas de encadernação. E agora um disclaimer. A cola misturada com CMC é o seguinte: você vai fazer a mistura aí de pozinho de CMC com água filtrada. Tem um bando de vídeo no YouTube aqui explicando como se faz, mas é bem simples. E aí a mistura de cola PVC você faz o seguinte: você enche um potinho com 2/3 de cola PVC e completa com 1/3 de cola de CMC e mistura bem. Dá pra fazer absolutamente tudo com cola PVC? Dá, eu fiz isso por muito tempo. Se é uma coisa que você quer fazer só uma vez, realmente nem vale ter todas essas variedades. Mas, caso vocês se interessem em fazer os próprios cadernos, livros e sketchbooks em tempo integral, aí eu recomendo você ir atrás dessas outras colas e ferramentas. Ok. A última coisa que você precisa é de papelão Paraná, papelão Horle de 2mm. Como eu tô fazendo miolos de 20 por 20 centímetros, eu preciso que as minhas capas tenham uma borda além das minhas folhas. Então, eu vou cortar o meu papelão de 21 centímetros de altura por 20,2 centímetros de largura. Assim, no topo e embaixo eu vou ter uma sobra de 5 milímetros entre o miolo e a minha capa, e do lado também quando eu finalizar ela. Vale lembrar que para cortar o papelão Horle, ao invés de usar força na lâmina, é só passar a lâmina várias vezes até as partes se separarem. Quando você usa força, qualquer desvio da lâmina provavelmente ou vai cortar onde você não quer no papelão ou o seu dedo. E acredite, você não quer que isso aconteça. Experiência própria. Agora o desenho da capa. Eu vou deixar o link do PDF para baixar e recortar aqui no box de informações. Eu fiz tanto para esse sketchbook tamanho 20 por 20 para o tamanho A5, que é o tamanho de uma folha sulfite dobrada ao meio. Essas são as partes que vão ser o alto relevo da capa. Eu usei umas sobrinhas de papel 180 gramas para fazer os recortes. E cada relevo que eu usei, eu fiz em 2 camadas de papel. Ou seja, colei 2 peças exatamente iguais de papel 180 gramas para deixar na altura ideal que eu quero. Eu prefiro fazer o trabalho dobrado do que recortar um papel de 300 gramas, por exemplo, porque, bem, ele é mais grosso e mais difícil de cortar. Então, o que eu vou fazer é colar todas as pecinhas que precisam ser duplicadas. Você pode fazer com papel cartão duplex ou triplex ou o que você tiver em casa, desde que ele seja um pouco mais grossinho. Mas como era esse que eu tinha em casa e essa é a altura que eu já tô acostumada a trabalhar com, é a que eu mais prefiro. Em essência, o que você precisa é cortar 2 peças centrais dessa estrela e 4 peças do círculo e de cada uma das pontas. Lembrando, isso é só se você for colar peças duplicadas uma na outra. Caso você tenha algo pesado para fazer uma pressão enquanto a cola seca para não ficar segurando, vai ajudar muito seu trabalho. Como eu fiz 9 sketchbooks ao todo durante essa semana e meia, qualquer ajuda para qualquer parte do processo já economiza muito tempo.
Com as peças prontas, agora é só colar na capa. Dependendo do desenho que você escolheu, dá pra fazer no olho, mas eu não confio tanto assim na minha coordenação motora. Então, eu fiz um guia do mesmo tamanho da capa para poder desenhar onde cada peça vai sem terminar com um desenho torto no final. Agora sim, eu posso colar as pecinhas sem medo. Primeiro, eu vou colar a camada mais baixa e só depois de secar eu coloco a segunda. O tempo de secagem de cada etapa aqui é mais ou menos uns 30 minutos. E sim, eu recomendo altamente que você espere esse tempo todo depois de cada etapa. Agora, vamos montar a capa com a contracapa. A peça que vai fazer essa junção é a lombada, que é essa pecinha fina aqui. E para saber o tamanho exato dela, ela tem que ter a mesma altura da sua capa, mas a largura dela tem que ser a altura do miolo. A altura do miolo, basicamente, é a medida de quanto vai dar todas as suas páginas naquele bloquinho. No meu caso, a altura do meu miolo deu 1 centímetro. Então essa é a largura da minha lombada. E para colar todas essas peças juntas, basta pegar o papel sulfite com a fita dupla face em um dos lados e deixar cada peça separada mais ou menos uns 5 milímetros uma da outra, e depois de colada você faz uma pressãozinha com a régua para realmente fixar a fita dupla face no papel Hurley. Feito isso, agora sim vamos falar um pouquinho de revestimento. O revestimento que eu usei se chama Percalux. Ele é um revestimento vinílico e o uso mais comum dele é revestir publicações de TCC ou aquelas enciclopédias horrorosas que você acha em qualquer biblioteca da faculdade. Ela existe de várias cores, é bem maleável e fácil de usar. E parte do motivo de eu ter feito 9 sketchbooks de uma vez é que eu queria usar todas as cores que eu tinha paradas aqui em casa. Essa técnica também funciona com aquele tecido de algodão tricoline. Particularmente não é o meu revestimento favorito, eu prefiro usar o Percalux, mas caso você não ache Percalux, você pode sim usar tecido. O que você vai fazer é colocar o revestimento com a cor para baixo e passar a cola misturada com CMC primeiro só na capa da frente. A cola misturada para dar o tempo suficiente para a gente marcar todas as peças elevadas sem que a cola seque. Mas, como eu disse antes, dá para usar sim a cola pura. Você só precisa trabalhar mais rápido caso use desse jeito. Para fazer o alto relevo aparecer, você precisa primeiro de uma pressãozinha com o dedo para saber de modo geral onde estão as peças embaixo. E com um boleador de unha, primeiro usa a bolinha um pouco maior, com cuidado, e é só passar o boleador rente nas bordas das peças, colando o revestimento nos cantos, tanto da capa quanto do relevo.
Você pode usar o dedo para afastar as bolhas de ar que possam ter e deixar o Percalux bem lisinho em cima da capa. Eu começo pelo centro justamente para evitar bolhas de ar. Depois, os cantos das peças menores e só depois os cantos maiores e mais baixos. Por fim, a parte externa do círculo. Depois de colar todos os cantos, volta e faz a mesma coisa com a bolinha menor do boleador para fixar definitivamente todas as elevações. Aí é só empurrar o revestimento para encaixar no primeiro vão entre a capa e a lombada do livro. Só para evitar que a umidade da cola faça o papelão envergar demais, eu coloco de novo um peso em cima da parte que eu já colei. E na lombada eu passo cola pura, já que eu não preciso ajustar detalhes antes de colar. Aí eu encaixo o segundo vão da lombada e daí eu repito o processo na capa de trás, usando o mesmo processo e tomando cuidado para não colar torto. Depois de fazer isso aqui, o tempo de espera ideal é de um dia inteiro, principalmente se a sua cidade é úmida, como é o caso daqui de Curitiba, e como tem chovido bastante, eu deixei bastante tempo para secar, sempre com um pezinho em cima para não envergar. As abas que a gente precisa colar na contracapa, eu só paro na medida da minha régua mesmo por toda a borda. E aí eu corto os cantos em ângulo para fazer um canto bem certinho e não ter ondulação no revestimento. Eu também faço um recorte em cada lado da lombada e não se preocupa, não dá para ver. Esse último passo também é opcional, vai muito da sua preferência visual. E aí sim, nas abas eu passo a cola de contato primeiro no papelão e depois na aba. Para quem não sabe como cola de contato funciona, você precisa passar nas duas superfícies que vão ser coladas para ela funcionar, senão ela não cola. Essa cola é bem líquida e não rende muito bem em cima do papelão, mas pode passar sem medo. Depois de passar nas duas superfícies, você precisa esperar uns minutinhos para a cola começar a ter um aspecto mais elástico. Uns 2 minutinhos é o suficiente. Então, enquanto eu espero, aproveito para passar a cola na parte de cima também. Aí é só colar a aba no papelão. Depois é só esperar secar de novo. Deixa secar pelo menos 1 hora antes de voltar a mexer. Agora, indo para a parte final, o que você vai fazer é pegar o seu miolo e ajustar dentro da capa, na altura em que fica aqueles 5 mm embaixo e em cima, e na lateral externa. E na lateral interna, deixa o miolo bem junto da lombada. Para colar, coloca a folha de sulfite atrás da primeira página e com a cola PVC pura, passa por toda a primeira folha e espalha bem com um rolinho de novo. Aí é só tirar a folha de sulfite e fechar a capa bem certinho. Faz uma pressãozinha para segurar a cola, abre o caderno e passa a espátula para alisar e tirar as bolhas de ar e fixar bem. Então, repete a mesma coisa na capa traseira. Folha sulfite, cola, pressão, espátula para fixar. E limpar qualquer bagunça que tenha acontecido no meio do caminho. Depois disso, é só colocar de novo na sua prensa bem preso e deixar secar pela última vez por mais um dia inteiro. E tchan! Tá pronto o seu sketchbook incrível, maravilhoso, que deu um trabalho desgraçado para fazer, mas que vale muito a pena. Colocar as cantoneiras é opcional. Particularmente, eu não sou muito fã dessas especificamente, mas eram as únicas que eu tinha aqui em casa. E eu prefiro dar mais durabilidade para os meus sketchbooks. Para quem já deixou cair um livro no chão, bom, sabe bem do que eu tô falando. Eu espero muito que vocês tenham curtido o sketchbook o suficiente para fazer. E caso vocês façam, poxa, posta e me marca lá no Instagram pra gente compartilhar isso juntos. Não esquece de dar um boop aqui no like, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais. Provavelmente vai ter uma coisinha ou outra mais artesanal aqui no canal. E me diz aí nos comentários se vocês curtem esse tipo de conteúdo ou se acham que eu poderia melhorar aqui ou ali. O feedback de vocês é muito importante para mim. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Fui!